as últimas do futebol. Você ouve agora Jogo Rápido. Muito bem, 7h11, está começando o Jogo Rápido desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, um pós-abertura de Copa Alagoas. Um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio NN, também pelos nossos canais do NN Play e o NN Play Sports. Como eu disse, ontem começou a Copa Alagoas. Também teve representante de Alagoas, o CRB, jogando pela Copa do Nordeste, e outras informações de Campeonato Paulista, de Campeonato Carioca, que eu vou trazer já dentro do giro do placar esportivo. Porque primeiro nós vamos trazer informações do Asa, que mais uma vez não venceu na temporada, mais uma vez não marcou gols e a pressão aumenta nos bastidores do Alvinegro do Gigante. Quem vai trazer todas as informações é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza, tranquilo, bom dia, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido com informações do Alvinegro Arapiraquense. Que alvinegro é esse que não consegue vencer a equipe do Penedense, quer seja no Campeonato Alagoano ou até mesmo na Copa Alagoas? Ontem o técnico Raniel Ribeiro tentou apostar todas as fichas na Copa Alagoas, já que no Campeonato Alagoano a equipe está sob pressão. Soma apenas 3 pontos na competição, 3 empates. Aí está com a sua classificação para a fase semifinal do estadual ameaçada. Qual o caminho mais próximo para você conquistar um calendário? A Copa Alagoas. Foi isso que o técnico Raniel Ribeiro deve ter pensado também. E aí tentou apostar suas fichas, conforme eu disse, na Copa Alagoas. Colocou em campo até uma equipe meio que alternativa, deixou no banco de reservas jogadores considerados titulares, a exemplo do zagueiro Cristian Luca, do atacante Júlio Viçosa, do lateral direito Paulinho, enfim, do Fabrício Bigode, meio-campista. Mas a equipe do Penedense também fez a mesma situação, poupou até 6 jogadores ontem. O técnico Bebeto Moraes foi enfático ao dizer que, naquele momento, as atenções estavam voltadas para o campeonato alagoano. E o resultado que acontecesse ontem era um resultado que entenderia de forma normal: vitória, empate ou derrota, porque a competição ainda tem pelo menos mais 5 rodadas e dava para buscar a reabilitação. Mas para o Asa não, a situação é muito pressionada. E aí, com esse time alternativo, a equipe do Penedense também, mas a equipe do Penedense soube mais uma vez estrategicamente segurar o Alvinegro Arapiraquense. Em alguns momentos o Asa fez uma boa partida, momentos diferentes o Penedense igualou a sua condição e até cresceu no jogo, gerando um desconforto para o técnico Raniel Ribeiro, que a toda hora chamava o auxiliar técnico do banco de reservas para conversar e tentar sair daquela armadilha criada pelo técnico Bebeto de Moraes. A equipe não conseguiu vencer em campo ontem. O detalhe, no intervalo da partida, quando terminou o primeiro tempo, jogadores começaram a discutir, exemplo do próprio Otávio, do Elber, também do jogador, o zagueiro Guilherme Borges, enfim, o meio-campista Guilherme Borges, discussões acaloradas, até com palavras de baixo calão. A equipe desceu para o intervalo para tentar fazer um ajuste com o Raniel Ribeiro. Eis que de repente desce às pressas, sai da cabine onde era o camarote da equipe do Asa, desce às pressas para o vestiário o chefe da segurança do Asa, o Gabriel, e também um dos diretores, o seu Gilmar Datal. Ninguém sabe o que aconteceu internamente, que essa descida foi muito rápida, descida correndo para os vestiários. Depois do retorno para o segundo tempo, questionado por um companheiro da imprensa, o seu Gilmar disse: tá tudo resolvido já. Será que aconteceu algo internamente no vestiário? Enfim, é algo muito restrito, é lá dentro, é fechado, ninguém teve acesso, a não ser que a informação vaze a partir de hoje. Mas a tensão no Asa está muito forte. O presidente Rogério Siqueira estava no jogo ontem, não estava com cara de bons amigos, porque viu o Asa dentro de campo, a mesma situação que já vinha acontecendo durante toda a temporada passada e nessa temporada também, cria situações, martela o adversário, mas não consegue fazer o gol. É uma deficiência enorme que tem a agremiação esportiva arapiraquense.
Estreou ontem na Copa Alagoas, estreou com empate e soma apenas 1 ponto agora na competição. No campeonato alagoano já só tem apenas 3 pontos. E aí no próximo domingo o Asa vai para uma batalha dificílima, que é contra o Murici, lá no estádio José Gomes da Costa, precisando a todo custo de vencer. Não existe um outro resultado que não seja uma vitória para dar uma tranquilidade maior nesse ambiente alvinegro e até mesmo para eliminar um pouco a pressão da torcida com os jogadores, com a comissão técnica e sobretudo com a direção do clube. A torcida pede até a saída do técnico Raniel Ribeiro. As redes sociais estão pipocando com um nível de insatisfação enorme desse elenco montado para a temporada 2025. O Asa se reabilita hoje e o Asa se reapresenta hoje para treinar buscando a reabilitação. E nessa reapresentação vamos aguardar se surge alguma novidade para a gente atualizar você, torcedor, à noite do programa Futebol Show. Jogou bem, mas não ganha. Jogou bem, mas não ganha. Jogou bem, mas não ganha. Tem que jogar para ganhar. Muito bem, 7h17, voltando com o jogo rápido. Tá aí as informações do Asa. Ontem pude comentar o jogo, né? Para mim era natural a irregularidade do desempenho do Asa, a performance do Asa por conta desse time reserva que foi colocado em campo, né? O time alternativo, como é chamado hoje, apenas o Samuel, que é titular, iniciou a partida. As dificuldades para mim aconteceriam de toda maneira. No entanto, a partir do time reserva também do Penedense, aí o Asa já tinha um pouco mais de vantagem, porque o time que foi colocado em campo pelo Bebeto Moraes não vem jogando com regularidade como joga alguns jogadores desse time B, desse time 2 da equipe do Asa. Então, mais uma vez, teve dificuldade para finalizar, né? Criou algumas situações, teve dificuldade também para infiltrar na boa marcação do Penedense. Penedense que fazia uma marcação com 2 linhas de 4, muito bem compactas principalmente, não fazia pressão na saída de bola do Asa, tentava marcar o Asa na sua intermediária e conseguiu por muitas vezes. É claro que o Asa teve lapsos de conseguir infiltrações, conseguir principalmente jogadas pelos corredores com os laterais e os pontas, principalmente quando o Juan Xavier se aproximava do Samuel, no jogo que ele estava fazendo da ponta direita por dentro. E aí tem algumas observações para citar sobre o técnico Raniel Ribeiro. Na entrevista, após o jogo, eu inclusive pedi para o Eduardo Cardial perguntar ao Juan Xavier, que foi escolhido o melhor da partida, se ele saiu por conta de problemas físicos ou problemas clínicos. Ele disse que não. Foi uma opção do técnico Raniel Ribeiro. E aí eu falei na transmissão que era um equívoco, porque era o jogador que era o mais lúcido da equipe do Asa, era o que estava tentando mais e conseguindo fazer algo diferente na fase construtiva do jogo. Nesse ponto eu achei que falha o técnico Ranieri, mas é aí a ideia do técnico. A gente cita aqui, mas tem que respeitar o que ele está fazendo. E uma observação, mais uma vez, sobre o que acontece sobre substituições, né? O Ranieri tem o estilo do seu jogo, tem o modelo do seu jogo, ele tem algumas ideias e conceitos também, mas ele tem que, em alguns momentos, em meu ponto de vista, sair um pouco dessa estrutura tática em detrimento do que está acontecendo no jogo. Ele não sai do 4-2-3-1. Ontem era uma chance para fazer isso, né? Ele colocou o Viçosa, aí tirou um ponta, depois colocou o Elber para a ponta esquerda, mas não sai do 4-2-3-1. Né? Acabou o jogo basicamente com 4-3-3, com o Uba, Elber e o Júnior Viçosa, mas a estrutura tática ela não se mantém, né? As substituições parecem não ter tanta ousadia, mais ajuste para mudar o cenário do jogo. O Asa estava com dificuldade para criar por dentro porque o jogo estava congestionado. Tentava colocar alguém pelas beiradas, forçava o jogo pelos corredores, mas com a mesma estrutura tática. A gente sabe o que vai acontecer nas substituições do Asa. Para mim, esse é um ponto a se observar das opções que tem o técnico Raniel Ribeiro. E por fim, né, muito se fala, a culpa é do técnico, porque vai ser sempre mais fácil culpar o técnico. Né? É muito mais fácil você demitir um do que 27 jogadores. E eu sempre falo que o jogo é do jogador. Tem coisa que o técnico dentro de campo não pode fazer, que é, por exemplo, concluir em gol com eficiência, finalizar com eficiência. O time do Asa ele faz o mais difícil, ele cria, mas não finaliza. Se consegue criar com alguns movimentos coordenados e pré-estabelecidos, isso é treino. É trabalho do técnico Raniel Ribeiro. Mas se o jogador não consegue finalizar, aí já não é treinador. Né? Deu para perceber ontem um Asa ansioso, um Asa que estava afobado para finalizar,
com muita pressa para fazer esse gol e o gol não saiu mais uma vez. Então é uma pressão para a equipe do Asa. Entra basicamente numa crise aí. O técnico Raniel Ribeiro, para o torcedor, tem que ser demitido. Eu não demitiria, mas é um conceito que eu tenho de futebol, né? O torcedor tem a opinião dele, a gente tem que respeitar, porque se o time está criando e não está fazendo, não é técnico. Não é técnico. Isso aí não é defendendo o Raniel Ribeiro, que precisa melhorar alguns aspectos. Mas se o time não está finalizando corretamente, não é o técnico, ele não entra lá no campo para finalizar. E aí eu acordo hoje de manhã com o torcedor do Asa pedindo a volta do Vica. Com todo respeito. Vocês estão de brincadeira, né? Que viuvez é essa, hein? Que viuvez é essa do Vica? O Vica largou o futebol, parou no futebol, saiu do futebol em 2019. É o maior técnico do Asa? Por tudo que ele fez naquele período em que ele ficou, de 2008 a 2012, se eu não me engano. Mas na volta do Vica de 2014, 2015, ele já não foi o mesmo. O trabalho não foi bom. Então, para vocês que falam tanto em ultrapassado, vocês querem trazer um técnico que está desde 2019 fora do mercado. Não dá para entender, é uma contradição, né? Mas vamos lá. Vamos direto agora a Palmeira dos Índios para falar do CSE. CSE que tem novidades aí, contratações, e quem vai trazer tudo sobre o tricolor de Palmeira dos Índios é o nosso repórter Valmir Lopes. Muito bom dia para você, André Áviles. Bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido da manhã desta quinta-feira, trazendo as informações do tricolor palmeirense, que ontem pela manhã recepcionou a nova comissão técnica. Carlos Eduardo Parreira, o Parreirinha técnico, seu assistente, trata-se do Romeu Vieira, que também o ano passado passou pelo CSE e é bastante conhecido no futebol alagoano. Pela manhã aconteceu uma reunião da comissão técnica com a diretoria do CSE. Aconteceu também pela manhã uma reunião envolvendo todo o elenco tricolorido, onde deram boas-vindas à nova comissão técnica da equipe Chucuru Cariri. Já na parte da tarde, Carlos Eduardo Parreira, juntamente com Romeu Vieira, comandaram trabalhos com bola. E aí, pelo menos 3 formações. Foi assim que se comportou a equipe do CSE, onde houve muitas mudanças, jogadores, formações foram testadas também, já que Carlos Eduardo Parreira, ou Parreirinha, já terá uma difícil missão a partir de amanhã, quando o CSE fará sua estreia na Copa Alagoas, desta feita diante do Clube de Regatas Brasil. A partida será às 15 horas de amanhã, no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici. O jogador Matheus Rosas já treinou, já se encontra aqui em Palmeira dos Índios. O jogador Pinheirinho também se encontra, só que está entregue ao departamento médico do clube. No tocante ao atacante índio, ainda não se tem informações oficiais referente a esse atleta, se vem ou não para vestir a camisa do CSE do restante do campeonato alagoano, na Copa Alagoas e também na Copa do Brasil. Agora pela manhã vai acontecer um trabalho, digamos assim, recreativo pela manhã. Na parte da tarde o elenco descansa e já entra em regime de concentração, visando essa partida de estreia do CSE amanhã na Copa Alagoas diante do Galo da Pajuçara. Informações de Palmeira dos Índios do Tricolor, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, 7h24, continuando com o Jogo Rápido desta quinta-feira, vamos direto agora a Maceió para ouvir e assistir o comentário de hoje de Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN, um grande abraço. Ontem acompanhamos a estreia dos clubes da Copa Alagoas, um 0-0 entre Penedense e Asa, que reflete mais uma vez a dificuldade do Alvinegro em fazer gols na temporada. O Penedense, que jogando em casa sempre é um time muito forte, mas que começa somando apenas esse primeiro pontinho em seus domínios. Em Coruripe, o CSA enfrentou a equipe do Coruripe e venceu pelo placar de 1-0 com um time jovem.
um gol marcado por um garoto, Everton, que foi muito bem avaliado pelo técnico Adriano Cabeça e que tem boas possibilidades nesta transição de até ajudar a equipe do técnico Igor Magalhães. A rapaziada entregou bacana o processo em termos de disputa pelo que o CSA tem vivido neste início de temporada. Já tinha vencido na terça-feira o Confiança aqui em Maceió pelo placar de 2-1 pela Copa do Nordeste e ontem com o time sub-20 enfrentando um Coruripe na estreia de Elenilson Santos, vencendo pelo placar de 1-0, acaba dando uma certa moral nesse processo de formação do elenco azulino. E para fechar com os resultados de ontem envolvendo os clubes de Alagoas também que entraram em campo, o CRB à noite enfrentando a equipe do Vitória ficou no empate em 2-2. Ficou em dois momentos na frente no marcador, tendo ali o Anselmo Ramon e o Léo Pereira como os responsáveis pelos gols, mas acabou cedendo o empate para o Vitória e começou a Copa do Nordeste, edição 2025, com um empate aqui em Maceió. Ainda é um processo em que o CRB precisa encontrar um ritmo e esse ritmo em termos de jogos oficiais tem sido o maior desafio do técnico Humberto Louser, principalmente quando tem adversários qualificados, como foi esse que o CRB enfrentou até aqui, o adversário mais qualificado que o CRB teve a oportunidade de enfrentar na temporada. Nós vamos à noite trazer mais detalhes no Futebol Show da Copa Alagoas, da Copa do Nordeste, competições que envolvem os clubes do nosso estado aqui na sequência da programação. Segue você no Jogo Rápido dentro do Comando 91. Muito bem, 7h27, agora trazendo informações do giro do placar esportivo. Primeiro para falar de Copa Alagoas, a Copa Alagoas que começou ontem com 2 jogos, né? O CSA que colocou o sub-20 para jogar e venceu o Coruripe por 1-0. E aí, quando acontece um resultado desse, a torcida do Asa já faz assim, tá vendo aí? O Asa não conseguiu vencer o Coruripe com o time principal e o CSA vence por 1-0 com o time de base, né? Eita, meu Deus, que situação. Peledense 0, Asa 0. Hoje nós teremos às 20 horas Murici e Guarani no José Gomes da Costa e amanhã às 15 horas CRB e CSE no José Gomes da Costa também. E domingo a rodada vai ser finalizada com Zumbi e Céu às 15 horas lá no estádio Orlandão. Essa é a Copa Alagoas que começou neste meio de semana. Quem começou nesse meio de semana também foi a Copa do Nordeste, né? A gente já trouxe inclusive, né, e transmitiu também na primeira rodada, o primeiro jogo de CSA 2, Confiança 1. Teve também pelo grupo B ontem o América de Natal vencendo a Juazeirense por 2-1 e o Náutico vencendo o Ceará por 1-0. Hoje pelo grupo B, o Bahia finaliza essa rodada às 20 horas na casa de apostas Arena Fonte Nova, como é chamado agora a Arena Fonte Nova. Na primeira rodada do grupo A, que é o grupo do CRB, que empatou ontem com o Vitória por 2-2. O outro jogo foi entre Sport e Ferroviário. O Sport venceu por 2-1. Hoje tem Fortaleza e Motoclube, lá no Presidente Vargas, no PV em Fortaleza, e o Souza da Paraíba lá no Marizão vai enfrentar o Altos lá do Piauí às 19 horas. Essa é a Copa do Nordeste. Pelo Campeonato Carioca, ontem tivemos também a quarta rodada, o início da quarta rodada, né? O Flamengo, com um time extremamente alternativo de garotos, venceu o Bangu por 5-0 lá no Castelão do Maranhão, com público ruim, né? A ideia do Flamengo é encher todos os estádios no Campeonato Carioca nesse itinerário que está fazendo. A grande questão é, o atrativo do Flamengo está lá nos Estados Unidos, que é o time titular. Ontem o Botafogo também jogou e perdeu para o Volta Redonda por 2-1 a quarta rodada do Campeonato Carioca. Tem hoje Portuguesa e Fluminense no Luso Brasileiro e o Vasco e o Madureira jogando às 21h30 lá na Arena da Amazônia. Outro itinerário, o Vasco no Campeonato Carioca. E no Campeonato Paulista também, para finalizar o jogo rápido desta quinta-feira. Ontem a terceira rodada teve Novo Horizontino 1, Inter de Limeira também 1, Red Bull Bragantino 1, Veloclube 0, Corinthians 2, Água Santa 1, melhor dizendo, Portuguesa 0, Ponte Preta também 0, aliás, Ponte Preta 0, Portuguesa 0, porque o jogo foi lá no Moisés Lucarelli. E ontem o Palmeiras venceu o Santos por 2-1 de virada lá na Vila Belmiro. O Palmeiras do Santos, ele é pai, padrasto, tio, avô, porque eu nunca vi uma freguesia dessa, viu? Minha Nossa Senhora.
2-1, Palmeiras em cima do Santos. E hoje, para finalizar, tem Noroeste e Botafogo de Ribeirão Preto, São Bernardo e Mirassol. E hoje também, às 19h30, lá no Morumbis, tem São Paulo e Guarani. Então, finalizando... Eita, o Marco Aurélio que pediu, né? Eu sei que dói, Marco. A situação dos clubes dói, Vini. Dói, eu sei. Finalizando o Jogo Rápido desta quinta-feira, voltaremos a falar de futebol e trazer todas as informações do Asa. Inclusive, o torcedor do Asa está na apreensão aí sobre o que vai acontecer nesses próximos dias do Asa, os bastidores principalmente. Você vai saber tudo no Futebol Show a partir das 19 horas. Um grande abraço e um bom dia para você.